Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Papai. Que alegria estarmos aqui. Mais um dia na Tua presença. Paizinho, nós chegamos para a nossa live de número 51. Oh, Pai, nós queremos nessa manhã Te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, nós queremos nessa manhã do dia 28 de junho de 2021, Pai. Nós queremos nessa manhã declararmos que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, Senhor Jesus. Jesus, obrigada. Obrigada por ter se entregue na cruz do Calvário para morrer por mim e por cada um dos meus irmãos. Jesus, muito obrigada. Pai, nada do que façamos aqui na terra será capaz de recompensar o teu sacrifício. Absolutamente nada. Aquilo que o Senhor fez é único. Aquilo que o Senhor fez é sobrenatural. Aquilo que o Senhor fez, Pai, é o que tira o pecado do mundo e nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, Pai, que nós possamos ter amor e gratidão por aquilo que o Senhor fez, porque nada do que nós fizermos vai compensar, ou vai chegar perto, ou vai chegar aos pés daquilo que o Senhor já fez por nós. Pai, muito obrigada. Nós queremos te agradecer, Senhor, também pela nossa casa, pela nossa família. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa cama quentinha. Nós queremos te agradecer por mais um dia de saúde. Nós queremos te agradecer pelos nossos amigos, pela nossa família, pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Senhor. Como é bom poder estar aqui nesse momento respirando, vivos e declarando que nós temos um Abba, que nós temos um advogado, que nós temos um mestre, que nós temos um melhor amigo. Oh, Abba, Tu és o nosso grande, o nosso melhor, o nosso the best. Tu és o nosso melhor amigo. O Senhor é o melhor amigo que qualquer pessoa poderia ter. Então, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa internet, obrigada por cada uma das pessoas que estão aqui, Pai, que estão nesse propósito desde o início. Oh, Senhor, muito obrigada. Eu poderia ficar aqui, Pai, todo o tempo da oração, todo o tempo da live, todo o tempo desses primeiros minutos só te agradecendo. E mesmo assim, não seria suficiente. Obrigada por nos amar. Obrigada porque as Tuas misericórdias nos renovam a cada manhã, nos alcançam a cada manhã. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós queremos mesmo nos prostrarmos a Ti. Nós queremos mesmo nos rendermos a Ti. Nós queremos mesmo, Pai, dizer o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos 100% dependentes do Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai, como o ar que nós precisamos para respirar. Nós dependemos de Ti, Pai, como uma criança precisa dos seus pais para cuidar. Nós dependemos de Ti, Pai, totalmente, Senhor. Pai, eu quero também nessa manhã, mais uma vez, clamar para que o Senhor venha, Paizinho, nos limpar. Sim, Papai. Nós precisamos, nós necessitamos sermos limpos. Do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, nós precisamos que o Senhor nos limpe na nossa mente. Nós precisamos que o Senhor nos limpe nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa boca, no nosso coração, nas nossas mãos, nos nossos pés, nas nossas células, no nosso sangue. Em especial, Pai, nós precisamos que o Senhor nos limpe a nossa língua, Pai. Ô Senhor, tantos dos pecados que nós cometemos diariamente, Pai, estão na nossa língua. A Tua palavra diz, Senhor, que a nossa língua, ela tem um veneno mortífero, que a nossa língua tem um veneno de serpente, Pai. Que a nossa língua, ela pode nos arruinar, a nossa língua, ela pode nos destruir, Pai. Mas a nossa língua também pode ser bênção.
A nossa língua também pode ser um manancial de vida. A nossa língua pode curar, a nossa língua pode salvar. Ô Senhor, nós queremos ser um instrumento teu, Pai, teu. Nós não queremos ser instrumentos de Satanás. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai. E nessa manhã nós queremos clamar a Ti. Lava, purifica a nossa língua, pelo poder do nome de Jesus. Nós precisamos, Abba, ter a nossa língua totalmente pura, a nossa língua totalmente limpa, a nossa língua totalmente do Senhor. Pai, nós sabemos que sozinho nós não conseguimos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, Abba. Pai, nós também queremos te convidar mais uma vez, porque Tu és, Pai, o nosso convidado de honra hoje e sempre. Essa live é a live da presença, essa live é Tua. Essa live não é minha, Pai, não. Essa live é o Senhor que me acorda todos os dias, Pai. É o Senhor que nos acorda todos os dias, é o Senhor que nos sustenta. E nós estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos de Ti, para recebermos da sabedoria que vem do alto, do Teu entendimento, do Teu discernimento, do Teu conhecimento. Pai, nós estamos aqui porque nós queremos ir mais profundo em Ti, porque nós queremos ter mais intimidade com o Senhor. Nós estamos aqui, Abba, porque nós precisamos, Pai, que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Pai, nós queremos ouvir os Teus segredos. Nós queremos, Pai, nós estamos aqui para dizimarmos o nosso tempo. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos entregar as nossas premissas para o Senhor, Pai. Nós sabemos, Senhor, que dinheiro é um mandamento e que nós devemos dizimar do nosso dinheiro, do Teu dinheiro, que na verdade o dinheiro não é nosso, o dinheiro é Teu. Nós precisamos devolver o dízimo do dinheiro, Pai, mas nós também precisamos devolver o dízimo do nosso tempo. E nós queremos, Pai, passar essa primeira hora do dia, dessa segunda-feira, Pai, juntinho com o Senhor. Nós queremos ser alimentadas pelo Senhor. Nós queremos alimentar o nosso espírito. Nós queremos sair daqui, Pai, totalmente cheias e transbordantes da Tua presença. Paizinho, fala conosco nessa manhã, nos exorta, nos ensina, nos limpa. A Tua palavra, Pai, ela é lâmpada para os nossos pés, ilumina os nossos passos, ilumina a nossa semana, ilumina a nossa vida, Senhor. Nós precisamos ser iluminados pela Tua palavra. Pai, é a Tua palavra que vai vivificar a nossa fé, porque, Pai, a Tua palavra diz que a nossa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e nós estamos aqui, Pai, para crescermos em intimidade, para crescermos em fé, para crescermos em esperança, para crescermos em amor, em alegria, em bondade, em paz, em fidelidade, em mansidão, em longanimidade, em domínio próprio. Ô Espírito Santo, nós estamos aqui porque nós queremos crescermos em Ti, nós queremos nos aprofundar em Ti, Papai. Senhor, Tu és o nosso convidado de honra. Vem e revela a verdade da Tua palavra. Senhor, nos dá uma manhã sobrenatural. Pai, que hoje seja um marco, nas nossas vidas, que hoje seja um memorial, Pai, nas nossas vidas, da nossa vida antes e da nossa vida depois dessa live, Pai. Que essa live não seja uma simples live, Pai, mas que essa live seja uma grande experiência com o Senhor, uma manhã de revelação. Pai, que o Senhor venha trazer uma palavra nova, que o Senhor venha trazer um maná dos céus, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, realmente, Pai, verdadeiramente cheios e transbordantes da Tua presença. Pai, eu quero mais uma vez me entregar diante do Teu altar como Tua filha, como Tua serva. Senhor, o Senhor sabe que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer para essas pessoas, Pai. Paizinho, nessa manhã eu quero me entregar totalmente. Eu quero que a minha carne venha desfalecer, que a minha carne venha ser lançada ao pó, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha boca seja a Tua boca, que meu coração seja o Teu coração, e que não saia uma vírgula sequer da minha boca que não venha do Senhor. E nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação e toda a gratidão. Prepara o nosso coração, Pai, como uma terra fértil que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. É o que nós oramos e Te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Bom dia, meu povo. Bom dia com muita alegria. Como vocês estão?
Como foi esse domingão? Foram para casa do Pai? Foram congregar? Como vocês estão? Me contem. Que bom estar aqui, que honra estar aqui mais um dia com vocês. Bom dia, Évila, Cibele, Luciano, o que você está acordando? O que você está fazendo acordado, Júnior? Às 5h20 da manhã, é o Júnior e a Kelly, gente. Bom dia, Selminha, bom dia, Kelly, bom dia, Arlete, oh meu Deus do céu. Bom dia, pastora Adriana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu tenho uma pesquisa para fazer para vocês. Eu quero saber o seguinte, tá? Presta atenção. Quem aqui melhorou as suas palavras nos últimos 3 dias? Quem aí melhorou as suas palavras nos últimos 3 dias? Quem aí tá vigiando? Quem está vigiando? Bom dia, Carlinha Fernandes, Vitória, Selminha, bom dia, gente de A a Z. E o Neto também, meu Deus, o Neto também tá acordado, é isso? Meu Jesus amado, um beijo pro Júnior e pro Neto. Amo vocês. Eu não sei o que vocês estão fazendo acordado, gente, mas se a mãe de vocês deixou... Gente, olha só. Pensa numa pessoa que tem verdadeiramente se calado, que tem silenciado e que tem guardado a sua língua dentro da boca. Gente, presta atenção. Eu não sei vocês, mas assim, algo sobrenatural de Deus tem acontecido nesses últimos 3 dias. Assim, só Deus mesmo, gente. Porque eu passei por cada situação nesses últimos dias de eu me calar, pedir desculpa, tipo, coisas que eu tava certa e eu falei, tá ok, me desculpa. Gente, assim, olha, eu fui testada nesses dias, assim, de uma maneira... Então, eu vim pra live hoje pra fazer essa pergunta pra vocês, né? Quem aqui melhorou significativamente, que você nem se reconhece nesses últimos 3 dias, nem você e nem as pessoas. Nem você e nem as pessoas te reconhecem nesses últimos dias do quão você tem melhorado nas suas palavras. E já pedi perdão e misericórdia dele para... Amém, Selminha, amém. Louvado seja Deus. Gente, olha, eu vou pedir para vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar. Né, Neto? Né, Júnior? Me ajudem a compartilhar. Vamos compartilhar a live, tá? Vamos compartilhar. Gente, a palavra de hoje, olha, é daquelas que você tem que falar e sair correndo. Vocês estão preparados para a palavra de hoje? Ai, meu Deus, ainda bem que hoje é segunda-feira, eu tenho que terminar a live rápido. Hoje é segunda-feira, então eu preciso terminar a live 6 horas. Então eu vou falar rapidinho e sair correndo dessa live aqui hoje, viu? Ô Senhor, tem misericórdia, essa live é tua. Eu já orei e cada palavra que sai da minha boca vem do Senhor e não de mim. Em nome de Jesus. Gente, eu vou começar, eu já vou colocar o tema aqui pra vocês, eu tô compartilhando primeiro. Lembrando que na próxima sexta-feira nós temos vigília. Gente, eu preciso muito das orações de vocês, muito. Preciso muito das orações de vocês, tá? Olha só, a sexta-feira a gente tem vigília das 9 da noite até as 6 da manhã. Sexta-feira é dia 2, se eu não me engano, né? Na próxima sexta-feira, dia 2, a gente tem vigília e eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário. Gente, Deus já me deu o tema da vigília e assim, Deus tá colocando aqui no meu coração os convidados e assim, Ele vai direcionar, Ele vai dirigir, vai ser tão poderosa e tão maravilhosa quanto a última vigília, tá? Mas eu creio que essa vigília vai ser ainda melhor, porque Deus é assim, Deus sempre tem algo melhor. Deus sempre tem algo melhor pra gente, tá? Cadê os coraçãozinhos de vocês? Quero ver os coraçãozinhos de vocês hoje. Vamos lá, antes de eu colocar o tema, eu quero falar rapidamente com vocês sobre 2 coisas, tá? Eu quero falar sobre curiosidade. Já vou colocar o tema pra vocês, tá? Eu não sei se vocês, mas assim, eu não sei como vocês são, mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Mas muito curiosa. E isso é algo que Deus tem trabalhado muito em mim. Nós precisamos canalizar a nossa curiosidade
para as coisas de Deus, para as coisas que vêm do alto. Por exemplo, é muito bom que você seja curioso com relação à palavra, com relação ao ministério, com relação a Jesus, com relação ao Espírito Santo. Quanto mais curiosidade você tiver com as coisas de Deus, melhor. Por quê? Porque se você tem curiosidade da Bíblia, você vai o quê? Você vai ler a Bíblia. Se você tem curiosidade de ter mais intimidade com Deus, você vai buscar ter mais intimidade com Deus. Só que tem gente que tem curiosidade da vida dos outros, né? Tem gente que tem curiosidade das fofocas. Gente, eu não sei vocês, mas eu tinha uma mania que eu melhorei nos últimos 3 dias. Eu não fiz isso nos últimos 3 dias. Que eu ligava pra pessoa e eu falava assim, aí, tudo bem? Quais são as novidades? Gente, é por isso que a gente tem que sondar o nosso coração. Nós precisamos sondar as motivações do nosso coração. Quando eu fui sondar as motivações do meu coração, ai Jesus, conto isso? Conto. Conto porque não tem problema eu ser envergonhada desde que o teu nome seja exaltado. Quando eu perguntava para a pessoa, e aí, quais as novidades? Na verdade, eu estava perguntando para saber alguma informação da vida da pessoa ou da vida dos outros. A verdade é que quando a gente pergunta, e aí, quais as novidades? A gente está querendo saber, e aí, tem alguma fofoca? Eu não sei vocês, mas quando eu fui sondar a motivação do meu coração, era isso que eu buscava quando eu perguntava, e aí, quais as novidades? E o Espírito Santo me corrigiu e falou, você não vai mais perguntar quais as novidades. Você vai perguntar se a pessoa tá bem. Oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Tá tudo bem? Como é que tá seu coração? Como é que tá a sua vida com Deus? Existem milhares de perguntas que a gente pode perguntar para a pessoa. Mas eu perguntava quais são as novidades. Quais são as novidades? É tipo assim, tem algum babado? Tem alguma fofoca? Tem algo novo? Né, Cibele? Então, nós precisamos vigiar com a nossa curiosidade. Por quê? Porque a nossa curiosidade leva a pessoa que a gente está perguntando, que está no telefone, ou que está no WhatsApp, que a gente está conversando, a falar mal dos outros e nos faz a ouvir mal dos outros. Porque fofoqueiro não é só quem fala, fofoqueiro também é quem escuta. Quem escuta também é fofoqueiro. Então ontem foi algo que Deus me incomodou muito. Cuidado com a sua curiosidade. Seja curiosa para as coisas de Deus. Seja curiosa para as coisas do Espírito Santo. E não para as coisas dos outros. Você já viu o quanto nós somos curiosos para saber da vida dos outros? Eu não sei vocês, gente. Mas pecado confessado é pecado perdoado. Tá? Então, assim, vigia em nome de Jesus quando você tem muita curiosidade para querer saber da vida dos outros. Porque fofoqueiro não é só quem fala, fofoqueiro é também quem escuta. Amém? Vou colocar o tema da live aqui agora. Eita Deus, vamos lá. Vamos colocar o tema da live. Não é isso, meu povo? 51/270. Oh, glória! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo tema vocês já vão ver. Prontinho. O tema de hoje é coma o suficiente. Estão preparados? Não sai não, gente. Ó, vou pedir um favor pra vocês. Não sai da live, não. Ah, eu coloquei 52, gente. É 51. Oh, meu Jesus. Agora eu vou ter que desfixar e fixar de novo. Calma aí. Olha só. Não sai da live, não, tá, gente? Todo mundo fica aí. Depois do tema, tem temas que eu coloco aqui que eu penso, agora o povo vai sair da live. Sai não, meu povo. Fica aí, tá?
É que eu tô tendo que fixar de novo, gente, que eu errei. Pronto. Coma o suficiente. Vamos lá? Ontem nós falamos que a língua tem duas grandes funções. Uma é a comunicação, né? Uma das grandes funções da língua é a comunicação. E a segunda grande função da língua é a deglutição. O que é a deglutição? É você comer, meu povo. É você comer. Carlinha, não vem falar que essa é pro teu esposo, não, que eu vi um prato de bolo que tu postou essa semana, Carlinha. Brincadeira, Carlinha. Eu não sei se tu comeu tudo, Carlinha, mas teu prato de bolo tava bonito. Mas vamos lá, gente, tô brincando, é pra descontrair só. Presta atenção, gente. Antes de eu entrar na palavra, tá? Eu vou contar pra vocês de uma pesquisa. Eu escutei uma palestra de uma neurocientista uma vez. E essa neurocientista me deixou, assim, extremamente chocada. E desse dia em diante, a minha vida mudou completamente. Presta atenção, tá? Eu assisti uma palestra com uma neurocientista que chama Arlete. Arlete escreveu. Calma aí, deixa eu tentar lembrar o nome dela. Rosana. O nome da neurocientista é Rosana. Ela é bem famosa aqui no Brasil e ela faz várias palestras e essa palestra da Rosana mudou a minha vida. A Rosana falou sobre uma pesquisa, presta atenção nisso, gente. A Rosana falou sobre uma pesquisa, que fizeram uma pesquisa com 2 macacos, tá? Um macaco, colocaram ele numa jaula, e não deixaram comida à vontade. Não, ele comia porções. Ele comia, tipo, porções de manhã, porções meio-dia, porções à tarde e porções à noite. Então, as bananas que o macaquinho comia, eram contadas. Tinha uma quantidade certa para esse macaquinho comer por dia. E o outro macaquinho, eles colocaram numa outra jaula, mas deixaram banana à vontade. E o macaquinho podia comer o quanto ele quisesse. Não é, tipo assim, não é exatamente igual a o que eu tô contando, tá? Porque faz muito tempo que eu assisti. Mas a moral da história vocês vão entender, tá? Desse estudo. E aí, o que acontece? Essa pesquisa durou, eu não lembro exatos anos, mas eu vou dizer aqui pra vocês um exemplo. Durou 20 anos, tá? Depois de 20 anos, concluíram que o macaquinho, 20 ou 30 anos, tá? Não sei quanto tempo durou a pesquisa, eu não me lembro agora, tá? Depois de alguns anos, os anos que duraram a pesquisa, o macaquinho que tinha as porções regradas, que comia de manhã, de tarde, de noite, tá? Esse macaquinho, ele viveu muito e ele chegou numa velhice sem problema nos ossos. Ele chegou numa velhice sem problema de diabetes. Ele chegou na velhice sem muitas rugas. Ele morreu de velhice, mas muito bem, morreu com muito mais tempo do que o macaquinho que tinha comida à vontade. Já o macaquinho que comia à vontade, ele morreu muito antes do que o macaquinho que tinha comida regrada, e ele morreu cheio de problemas. Ele morreu gordo, cheio de problemas nas juntas, diabetes, enrugado. Ele morreu assim, tipo numa situação catastrófica comparado ao macaquinho que tinha a comida regrada. Resumo da história, tá? O que acontece, gente? Nós, seres humanos, nós comemos muito além daquilo que nós precisamos. Presta atenção. Nós, seres humanos, comemos muito além do que o que nós precisamos, do que o que o nosso organismo verdadeiramente precisa para ele estar bem e saudável. Você vê a obesidade no Brasil, a obesidade nos Estados Unidos, a obesidade no mundo. Por que as pessoas estão obesas? Porque elas comem muito além daquilo que elas precisam. E um dos pecados que está na Bíblia é o quê? A glutonaria. O que é glutonaria? É a gula, gente. É a gula. Então, um dos pecados gigantescos que vem da língua também
É o pecado do quê? Da glutonaria, ou seja, é aquela pessoa que come demais, que come exageradamente, que come muito além do que o seu organismo precisa. E aí o que acontece? A pessoa, ela vai... quando você come muito, os seus órgãos, eles precisam trabalhar muito além, mas muito além do que o necessário. E com isso, você força o seu sistema imunológico, você força o seu organismo. Então, você tem doenças, você envelhece mais rápido, você tem mais rugas. Você vai num laboratório, por exemplo, fazer o exame, tem gente que tá com IG não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, ou seja, com todas as taxas extremamente altas, colesterol alto e um monte de coisa alta. Por quê? Por causa da comida. Quer ver, gente, uma coisa que o Espírito Santo falou comigo ontem? O vírus. Esse vírus maldito que tá no planeta. Pessoas que se alimentam bem, pessoas que têm um sistema imunológico bom, são pessoas que estão passando pelo vírus, mas estão conseguindo se recuperar e estão conseguindo se recuperar mais rápido. Então, assim, gente, a maneira como nós nos alimentamos diz muito sobre a gente. A maneira como nós nos alimentamos diz muito sobre o amor próprio. E a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Como nós temos cuidado do templo do Espírito Santo, tá? E hoje a nossa live, basicamente, ela vai ter 3 versículos, tá? E todos eles estão em Provérbios 25. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, presta atenção, porque Deus falou algo profundo e poderoso comigo para essa live de hoje. Essa palavra que Deus me deu hoje é dia 28. Deus me deu essa palavra quando eu estava lendo Provérbios 25. Faz 3 dias que essa palavra está ruminando dentro de mim para que eu pudesse liberar ela para vocês hoje, tá? Então eu quero começar lendo para vocês primeiro Provérbios 25:11, que diz o seguinte: maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Ou seja, a palavra que é falada na hora certa. Então, você já viu uma floresta? Imagina uma floresta com maçãs de ouro. Uma floresta com maçãs de ouro. Assim é como Deus trata aquela pessoa que sabe falar na hora certa e sabe se calar na hora certa. Esse versículo serve muito para aquilo que a gente começou falando, do quê? Da curiosidade. Controle a sua curiosidade e saiba a hora certa de falar e a hora certa de calar. E agora, vai lá, uma outra coisa que o Espírito Santo falou muito pra mim foi sobre curiosidade e sobre promessas. Você vai falar assim: Patrícia, como assim promessas, Patrícia? Promessas. Agora, abra sua Bíblia em Provérbios 25, versículo 14. Provérbios 25, versículo 14, que diz o seguinte: nuvens e ventos e nada de chuva, assim é a pessoa que promete e não cumpre. Oh, xerecantas, aleluia, gente, como o Espírito Santo falou para mim sobre promessas. Ei, filha, pare de prometer aquilo que você não pode cumprir. Você que é mãe, você que é pai, você promete as coisas para os seus filhos e não cumpre. Você fala para o seu filho que você vai fazer tal coisa com ele e você não faz. O que acontece? Você perde totalmente a sua credibilidade com os seus filhos. Você promete as coisas para Deus e você não faz aquilo que você promete. Você começa um jejum e você para no meio. Você promete para alguém que você vai no aniversário e você não vai. Deus tem me incomodado muito com relação a promessas. O que você tem prometido e você não tem cumprido, mas depois você cobra de Deus, que Deus tem que cumprir as promessas dele na sua vida. E Deus cumpre porque ele é Deus. Deus, mesmo que a gente seja infiel, ele continua sendo fiel. Então, mesmo que a gente não cumpra aquilo que a gente prometeu para Deus, Deus cumpre aquilo que ele nos prometeu. Mas nós precisamos vigiar. E nós usamos o quê? A nossa língua. Nós usamos a nossa língua para prometer.
Então hoje é algo que o Espírito Santo me incomodou para que a gente ore, para que a gente peça perdão por tudo aquilo que a gente já prometeu e não cumprimos. Você é dessas que promete e não cumpre? Pois eu já fui. E agora eu tô vigiando, sabe para quê, gente? É tanto que quando eu vou falar pra pessoa assim, olha, eu falo, olha, se der eu vou. Eu não estou te prometendo nada, mas se der eu vou. Por quê? Porque muitas vezes a gente promete as coisas e a gente não cumpre. E uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que se diz cristã, ela tem que honrar a palavra dela. Ela tem que honrar aquilo que ela fala. Então, em nome de Jesus, pare de prometer aquilo que você não pode cumprir. Pare de prometer para os seus filhos que você vai fazer algo e depois você não vai. Só fale, só use a sua boca para prometer aquilo que você pode cumprir. E aqui, ó, nuvens e vento, presta atenção, a Bíblia diz que a gente é como nuvem e vento. Sabe aquele dia que forma várias nuvens, começa a ventar e você acha que vai vir aquela chuva maravilhosa e não vem chuva nenhuma? Pois é assim que Deus nos compara, que a gente é como nuvens e ventos e nada de chuva. Assim é a pessoa que promete e não cumpre. Prometer e não cumprir também é pecado. Prometer e não cumprir também é pecado. Exatamente, Alexandre. Deixa eu pegar uma caneta aqui que caiu, gente. Alexandre, adorei essa frase. O Alexandre disse que lá no Nordeste o homem não promete, ele faz. É isso mesmo, Alexandre. Pare de prometer e comece a fazer, né? E agora, pra gente ir lá pro versículo que Deus estava falando com a gente, Deus tá falando em tudo, né? Mas o tema da live, pra gente ir pro versículo do tema da live. Eu quero que você vá lá. Falta mais uma coisa que eu vou falar, mas eu vou falar pra vocês no final. Calma, deixa eu só anotar aqui pra não esquecer. Falei da curiosidade, falei da promessa. Só falta mais uma coisa agora. Tá, falta mais 2 versículos. Abre a sua Bíblia agora aí, e no mesmo Provérbios 25, mas agora no versículo 16. Tá? Vai no Provérbios 25, versículo 16, que Deus tem algo poderoso pra falar com você. Olha o que tá escrito aqui, ó, em Provérbios 25, 16. Encontrastes mel. É por isso que eu amo o livro de Provérbios, gente. Porque o livro de Provérbios, ele nos ensina até a ser educado. Ele nos ensina a ter caráter. O livro de Provérbios, gente, é algo assim sobrenatural de Deus. Você quer ter sabedoria? Leia Provérbios. Quer ter sabedoria? Leia Provérbios. Até aprender a comer, Provérbios te ensina. Olha o que tá escrito aqui, ó. Encontrastes mel? Coma o suficiente. Gente, foi aqui que Deus me deu a palavra. Ó, gente, eu faço resumo nos meus estudos, né? Então, olha aqui, ó. Coma o suficiente. Aqui, Deus me deu o tema da live. Aqui. Então, olha aqui, olha o que diz assim, ó. Come o suficiente, para que não fiques enjoado e vomite. Uau! Eu não sei vocês, mas eu conheço uma pessoa que já vomitou muito por causa de gula. A pessoa, ela comia tanto, que depois ela passava mal e vomitava. E quando não vomitava, ficava regurgitando de tanto que a pessoa comia. Gente, em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina o seguinte: ei, encontrastes mel? Encontrastes uma comida boa? Você tem comida na sua casa? Em nome de Jesus, coma o suficiente. Ai, gente, ali Deus começou a ministrar o meu coração. Deus começou a ministrar o meu coração de uma maneira tão poderosa. Mas de uma maneira tão poderosa que a minha oração de hoje é que você receba essa mesma revelação que eu recebi do alto. É que você receba. Presta atenção aqui, ó. Olha pra mim e agora presta atenção aqui. Olha só, tá? Nós somos seres o quê? Espirituais. Nós somos seres espirituais. Por quê? Quando nós morrermos, esse corpo aqui, ó, vai para debaixo da terra. E o que que sobra? O que que é eterno? O que que volta para Deus? O nosso espírito. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito, porque Deus não é homem.
Se Deus é espírito e a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos a imagem e semelhança de Deus onde? No espírito, ok? Nós somos seres espirituais, mas nós habitamos num corpo e possuímos uma alma, tá? E a pergunta que o Espírito Santo me fez, filha, quantos por cento que você, de 100%, quantos por cento você alimenta o seu corpo e quantos por cento você alimenta o seu espírito? Agora, presta atenção o que Satanás faz, tá? Presta atenção como Satanás faz. Não tá lá em Gálatas 5:22 a luta da carne contra o espírito? Certo? Não tá lá que em Gálatas 5:22 que nós vivemos numa guerra o tempo todo da carne contra o espírito? Pois bem, meus queridos, essa luta também é na língua, também é na gula. Por quê? O Satanás, ele quer nos manipular para que a gente alimente o tempo todo o quê? O nosso corpo. Para que a gente alimente o tempo todo o nosso corpo. Por quê? Se a gente foca tempo alimentando o nosso corpo, a gente pensa só no corpo, a gente trabalha só para alimentar o corpo, a gente vive pelo corpo. E o nosso espírito fica como? O nosso espírito fica desnutrido. Gente, foi tão profundo o que Deus falou comigo. Aí você vai lá em Mateus 4:4. Mateus 4:4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, olha o que Deus falou para mim. Presta atenção. Eu vou ler para vocês aquilo que o Espírito Santo falou para mim, porque eu escrevo, gente. Eu escrevo. Olha o que Deus falou para mim. Deus falou assim, Patrícia, filha. Deus falou assim, Patrícia, filha, coma o suficiente. O seu corpo não precisa de muito alimento. Presta atenção. Deus falou para mim, filha, o seu corpo não precisa de muito alimento. O seu corpo precisa da quantidade certa e dos alimentos certos. O seu corpo precisa da quantidade certa e dos alimentos certos. Aí ele continuou. O seu espírito é que precisa de muito alimento. Oh, aleluia. Deus falou isso pra mim, gente. Filha, o seu espírito é que precisa de muito alimento. Precisa do alimento do céu. Precisa do alimento da Bíblia. Precisa do alimento do Espírito Santo. Aí, olha o que Deus falou assim pra mim. Deus falou, filha, o segredo é aqui. A maioria das pessoas invertem. Presta atenção. Olha o segredo que Deus falou pra mim. Deus falou assim, filha, o segredo é o seguinte. A maioria das pessoas invertem. Elas entopem o corpo físico de alimento ruim, de alimento que engorda, do alimento que tira a imunidade, do alimento que provoca o envelhecimento. Presta atenção, tá? De alimento ruim, de alimento que engorda e eles acham, eles têm um engano que eles estão fortificando o seu corpo e deixa o espírito faminto. Olha o que Deus falou para mim. Deus falou, filha, as pessoas estão alimentando os seus corpos e deixando os seus espíritos famintos, os seus espíritos desnutridos. Gente, veio uma imagem, veio uma visão tão horrível na minha mente que Deus me deu, tá? Olha só, quando o Espírito Santo começou, e eu fui anotando, viu, ó, faminto, magro, desnutrido, eu fui anotando tudo aquilo que o Espírito Santo foi me dando. E ali, gente, quando eu tava escrevendo, veio uma visão, sabe aquelas crianças da África, desnutridas, bem magrinhas, que você consegue ver as costelas? Eu comecei a ver os espíritos desse jeito. Eu comecei a ver pessoas espiritualmente desnutridas, pessoas espiritualmente esquelectas, sei lá como é que fala, não sei, o esqueleto, o espírito das pessoas tão desnutridos, que elas estavam assim, só o esqueleto.
Gente, olha só, Satanás, ele quer que a gente engorde o nosso corpo. Ele quer que a gente foque só na comida. Ele quer que a gente foque no vinho, na carne, nas coisas da terra. No quê? Nas coisas da terra. Mas essa live é frutificando no Espírito. E eu quero perguntar para vocês aqui. Quantas pessoas estão gordas no seu corpo, mas desnutridas espiritualmente? Quantas pessoas estão gordas no corpo, mas completamente desnutridas? Sabe como que você vê a pessoa desnutrida no espírito? É uma pessoa ansiosa, é uma pessoa preocupada, é uma pessoa depressiva, é uma pessoa agitada, é uma pessoa que tem insônia, é uma pessoa que não dorme, é uma pessoa que está o tempo todo agitada, desesperada, angustiada, é uma pessoa que guarda raiva, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa orgulhosa, prepotente, egoísta, uma pessoa que fala mal da vida de todo mundo, uma pessoa que fofoca. Pode observar, essa pessoa, ela é totalmente desnutrida espiritualmente. O espírito dela está faminto, ela tem um vazio, ela tem uma cratera dentro dela. Ela tem uma cratera dentro dela, por quê? Porque o espírito dela está desnutrido, porque ela não tem alimentado o espírito. Por isso que Mateus 4,4 é tão poderoso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? A Bíblia. É a Bíblia. Agora eu pergunto para vocês. Imagina uma pessoa quando pega aquele prato de pedreiro. Eu não sei qual é a sua comida preferida. Qual é a sua comida preferida? Me conta aí. A minha comida preferida é arroz, feijão e ovo. Essa é a minha comida preferida, tá? Arroz, feijão e ovo e bife. É a minha comida preferida. Qual é a sua comida preferida? Você degusta da palavra igual você degusta da sua comida preferida? Fala, Deus. Você degusta da... Eu amo churrasco também, gente. Amo. Uma das minhas comidas... Eu amo tanta coisa. Eu amo comida japonesa, eu amo churrasco. Imagina quando você tá ali com aquela carne, né, Kelly? A Kelly fez muito churrasco esses dias, né? A Kelly fez... Imagina quando você tá com aquela carne, aquele prato de estrogonofe com batata palha. Você come aquilo que dá até água na boca. Agora eu pergunto, qual é o seu versículo preferido da Bíblia? Qual é o seu livro preferido da Bíblia? Você degusta da Bíblia? Você come a Bíblia? Você come a palavra de Deus do mesmo jeito que você come um churrasco? Do mesmo jeito que você come um estrogonofe? Nós temos alimentado muito mais o nosso corpo do que o nosso espírito. E é por isso que nós comemos, como está escrito lá em Ageu, nós comemos, mas não sentimos alimentados. Comemos e continuamos famintos. Por quê? Porque nós não alimentamos o nosso espírito. E é por isso que tem pessoas gordas fisicamente, mas pessoas totalmente desnutridas espiritualmente. Gente, e Deus é tão bonitinho. Deus é tão bonitinho, gente. Deus é lindo demais. Deus é perfeito. Esses dias eu estava fazendo uma sessão de coaching com um cliente. E ele é um cliente que tem um peso um pouco acima, né, do normal. E aí ele chegou para mim e falou assim, aí na hora que eu estava fazendo a avaliação dele, a avaliação inicial antes de começar o processo, a nota que ele deu para a vida espiritual dele foi nota 2. Nota 2. Girlene, eu não me lembro agora o versículo de Ageu, mas leia Ageu inteiro que só tem 2 capítulos. Leia Ageu, Girlene, que Ageu vai falar muito com você, tá? Leia, quem nunca leu aqui o livro de Ageu, em nome de Jesus, leia. Só são 2 capítulos na Bíblia, gente, 2. Dá pra você ler hoje, tá? O livro de Ageu. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, tá? Olha só. Esse meu cliente deu nota 2 para a vida espiritual dele. E foi exatamente a mesma visão que eu tive. Ele é uma pessoa mais forte e mais gorda fisicamente, mas totalmente desnutrida espiritualmente.
Quantos de nós aqui nessa live estamos com o nosso espírito totalmente desnutrido? Estamos com o nosso espírito totalmente desnutrido. Com todo respeito e com todo o amor do meu coração, você que está aqui, que está acima do peso, em nome de Jesus, eu sei que tem algumas pessoas que é problema de doença, eu sei que tem algumas pessoas que é problema de tireoide, mas tem algumas pessoas que é simplesmente falta de vergonha na cara. Tem muitas pessoas aqui que estão acima do peso porque estão comendo os alimentos errados, na quantidade errada, e está comendo muito acima do que aquilo que você precisa. O seu corpo não precisa de muito alimento, ele precisa da quantidade certa. Então a sua boca, ela serve para comunicação e para glutição. Então, em nome de Jesus, tenha controle na sua língua, clame. Talvez você vai dizer assim, Patrícia, eu não consigo sozinha. Sim, eu sei. Eu sei que a gente não consegue sozinha. Mas eu sei que com o Espírito Santo você pode todas as coisas. Todas as coisas. Então tá na hora de você inverter. Tá na hora de você parar de comer demais. Tá na hora de você parar de alimentar o seu corpo demais. E tá na hora de você começar a alimentar o seu espírito. Porque se o seu espírito estiver mais forte do que o seu corpo, você vai vencer a glutonaria. Você vai vencer a gula. Você vai vencer a gula. Exatamente. A maioria das doenças físicas, é isso mesmo, Zana. A maioria das doenças físicas, elas são geradas por causa da alimentação. Nós somos aquilo que nós comemos. Isso é fato. Nós somos aquilo que nós comemos. Gente, eu vou dar um exemplo só de alimento péssimo, de alimento ruim. Faz mais de 10 anos que eu não tomo refrigerante. Mais de 10 anos que eu não tomo refrigerante. Porque refrigerante é um veneno para a saúde. Respeito todas as empresas de refrigerante. Eu sei que eles dão emprego para muitas pessoas, mas a verdade é que refrigerante não faz bem para a saúde. Então faz mais de 10 anos que eu não coloco uma gota de refrigerante na minha boca. E eu amava. Eu não vou dizer os que eu amava aqui para não influenciar vocês. Eu amava refrigerante, tá? Outra coisa, açúcar. Açúcar é um veneno, gente. Açúcar é um veneno. Açúcar destrói as células do nosso corpo. Açúcar acaba com o colágeno do nosso corpo. Você, mulher, açúcar dá flacidez. Sim, quanto mais açúcar nós comemos, mais colágeno nós perdemos e mais o quê? Mais flácida nós ficamos. Você que gosta aí de um bolo, né, Carlinha? Carlinha adora um bolinho, né? Em Salvador, a Carlinha pediu o quê? Um bolo. Você que gosta de um bolinho, né? Você que gosta de um pudim, faça um bolo saudável. Tá aqui nos meus destaques, ó. Aqui nos meus destaques tem o bolo de banana sem glúten, sem lactose, sem açúcar. O açúcar destrói com o ser humano. E aí você não sabe por que você pega uma gripe, por exemplo, e você passa mal. E você fica muito mal. Você pega um vírus e você não tem imunidade. Porque você se entope de bolo, se entope de massa, se entope de açúcar, se entope de leite, se entope de queijo. Em nome de Jesus. Olha só. Provérbios 25:16. Encontrastes mel? Coma o suficiente. Coma o suficiente. Quem pediu? Acho que foi teu sobrinho, né, Carlinha? A Carlinha foi na torta salgada, é verdade, Carlinha. Foi teu sobrinho que foi no bolo. Aquele bolo tá na minha cabeça até hoje, Carlinha. Eu só não sei, sabia quem, mas alguém tinha pedido um bolo. Tá? Então, assim, encontrastes mel? Coma o suficiente. Para que você não fique enjoado e vomite. Só que se ficar enjoado e vomitar, não é necessariamente só o vômito que você põe para fora. Quantos de nós passamos mal com uma gripe? Passamos mal com algum mal-estar? E isso sempre vem algum tipo de mal-estar no seu corpo. Então,
a Bíblia nos ensina que a glutonaria é pecado e que nós devemos comer o suficiente. Então pare de engordar o seu corpo e comece a engordar o seu espírito. Você já parou para pensar, gente, que não tem regra para que a gente leia a Bíblia? Não tem limite para que você leia a Bíblia? Quanto mais você engordar o seu espírito, melhor. Olha como as coisas do céu são totalmente diferentes do que as coisas da terra, tá? Olha como as coisas do céu são totalmente diferentes do que as coisas da terra. Não existe regra para você alimentar o seu espírito. A Bíblia diz o seguinte: orai sem cessar, vigiai. Olha só, nós precisamos orar sem cessar. Quando você ora, você está alimentando o quê? O seu espírito. A Bíblia diz para a gente vigiar. Para a gente vigiar, certo? Quando a gente vigia, a gente está o quê? A gente está alimentando o nosso espírito. A Bíblia diz: bem-aventurados os que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. A Bíblia diz lá em Salmo 1: eles serão como árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. Então, olha só. Ei, você que come por ansiedade, ore mais. Troque a alimentação do corpo pela alimentação do espírito. Toda vez que você estiver se sentindo ansiosa, dobre os seus joelhos e ore. Toda vez que você estiver ansiosa, pega o teu celular e abre na Bíblia lá, se você não tiver com a Bíblia na mão. Gente, ontem o Espírito Santo me deu uma. Ontem o Espírito Santo me deu uma que eu fiquei até tonta, gente. Eu fiquei até tonta. Sabe o que o Espírito Santo falou pra mim? Segura essa, tá? O Espírito Santo falou assim: filha, o quão bom seria se você abrisse a Bíblia tanto quantas vezes você abre seu Instagram durante o dia. Eita, gente. Eita, fala Deus. Eu fiquei atordoada. E eu falei assim: é verdade, Pai. Olha o que o Espírito Santo me disse. Filha, o quão bom seria se você abrisse a sua Bíblia tanto quanto você abre o seu Instagram. Talvez essa pergunta sirva para você também. Talvez essa pergunta sirva para você também. E na hora, eu pensei: uau, presta atenção, toda vez que você abre o seu Instagram, você está alimentando o seu espírito, está alimentando a sua carne. Tá? Porque a gente não alimenta a nossa carne só quando a gente come. A gente alimenta a nossa carne também quando a gente faz quando a gente tem os prazeres da carne. Qual os prazeres da carne? Instagram. Instagram é um prazer da carne. Sexo é um prazer da carne. Fumar é um prazer da carne. Quantas coisas Satanás tem colocado na nossa vida para tirar o nosso foco do espírito? Gente, essa pergunta... Sabe quando você tá assim, sabe? E o Espírito Santo vem pá, pá, pá. E você fala: eita! Sabe aquela que você toma até um susto? Eu não sei vocês. Gente, mas eu tomei um susto. Sabe quando você escuta? Aí depois as pessoas falam assim: eu não escuto Deus. Você escuta. Você escuta Deus o tempo todo. Você que não dá ouvidos. Você escuta Deus o tempo todo. Você que não dá ouvidos. Gente, eu tava assim, ó. Aí o Espírito Santo veio e mandou essa. E, gente, o Espírito Santo é manso. O Espírito Santo é manso. E ele falou assim: filha, tão bom seria se você abrisse a sua Bíblia tanto quanto você abre o seu Instagram. Gente, na hora, sabe quando parece que você leva vários socos de boxe? E eu parei assim e falei: uau! Falei: Espírito Santo, o Senhor tem toda a razão. Como sempre, o Senhor tem toda a razão. Né? Então, gente, precisamos alimentar mais o nosso espírito e menos a nossa alma. Coma o suficiente de Instagram,
Coma o suficiente de comida. Alimente o seu corpo dos alimentos certos. Você está acima do peso? Pode ter certeza que se você não tem um problema de saúde grave, você está acima do peso por gula. Você está acima do peso por gula. Você está acima do peso porque você toma refrigerante, porque você come bolo, você come coxinha, você come tudo que não deve comer. Então tá na hora de você pegar Mateus 4:4 e você entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E enquanto o seu corpo tá gordo, o seu espírito tá nutrido. Ou enquanto o seu corpo tá gordo, o seu espírito tá desnutrido. E nós precisamos inverter. Nós precisamos engordar o nosso espírito e emagrecer o nosso corpo. Emagrecer o nosso corpo. Engorde o seu espírito e emagreça o seu corpo, em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia aí ainda em Provérbios 25. Provérbios 25:15. Provérbios 25:15 diz o seguinte, presta atenção, tá? Com paciência dobra-se um magistrado. Com paciência você ganha uma pessoa super importante. E a língua macia pode quebrar ossos. Algumas outras versões falam a língua mansa, tá? Presta atenção, gente. Presta atenção pelo poder do nome de Jesus. Eu observo que a gente perde muitas coisas na nossa vida por causa da maneira como a gente fala com as pessoas. Muitas vezes não é nem o que a gente fala, é como a gente fala. Gente, tem aquele versículo que acho que eu li ontem, em Provérbios, que fala que como goteira que não para de pingar no dia da chuva, é a mulher briguenta e que só reclama, né? Então, gente, o que acontece? É horrível você conviver com pessoas que gritam, com pessoas que fazem barraco, com pessoas que são mal educadas, com pessoas que são ignorantes. Então, a gente vai ter aqui a gente tem uma virtude, que é a virtude da mansidão, que a gente vai falar um mês inteiro só sobre mansidão. Mas eu preciso falar para você já agora sobre mansidão na língua. Ei, tenha a palavra branda, tenha mansidão na hora de falar. Vigie as suas palavras. Se você é daquelas que só fala gritando, em nome de Jesus. Se você é daquelas que só grita com seus filhos, o Espírito Santo está falando com você. Pare de gritar, não é pelo muito gritar que você vai conseguir nada. Você vai num restaurante, você faz barraco. Você vai na igreja, você faz barraco. Você é conhecida como barraqueira. É horrível. Quem aqui tem essa identidade de barraqueira? A identidade que grita. O seu marido não te conta as coisas porque sabe que você vai fazer barraco. Porque sabe que você vai perder as estribeiras. A Bíblia diz que a língua branda, a palavra mansa, a palavra macia, ela quebra até os ossos. Não é o que você fala, é como você fala. Vigie no como você fala, vigie nas palavras que você usa, porque uma pessoa que grita, uma pessoa que faz barraco, uma pessoa que faz escândalo, ninguém gosta de conviver com gente desse tipo. E você nunca viu Jesus gritando. A Bíblia diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde de coração. Então que você tenha mansidão nas suas palavras. Amém? Falamos de curiosidade, falamos de mansidão, falamos de promessa e falamos de gula. É exatamente essas 4 coisas que eu queria falar para você hoje. Cuidado com a curiosidade. Tenha curiosidade com as coisas do céu. Segundo, tá? Promessas. Só prometa aquilo que você pode cumprir. Terceiro, coma o que é suficiente para alimentar o seu corpo. Alimente o seu corpo de uma maneira saudável, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E alimente muito mais o seu espírito.
engorde o seu espírito, nutra o seu espírito, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai do céu, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quarto, tenha mansidão nas suas palavras. Tenha mansidão, suavidade e leveza nas suas palavras. Amém? O louvor de hoje, vamos continuar com Amanda Vanessa. Gente, ontem eu escutei aquele louvor dependente e logo em seguida eu estava correndo no Parque do Ibirapuera e entrou no automático para mim aquele louvor, é adorar. Meu Deus do céu, como Deus falou comigo com aquele louvor da Amanda Vanessa. Então, hashtag eu postei, inclusive aquele louvor inspirou uma frase que eu postei ontem no meu Instagram. Ao invés de você fofocar e você falar mal da vida dos outros, use a sua língua. Ao invés de você usar a sua língua para comer demais, use a sua língua para adorar e para orar. Tá? Então o louvor de hoje é adorar da Amanda Vanessa e eu tenho certeza que se você cravar no seu coração que você precisa alimentar mais o seu espírito, ter mansidão nas suas palavras e adorar e orar muito mais do que comer, quando você está adorando e orando, você está alimentando o seu espírito e não o seu corpo, tá? Amém? Então o louvor de hoje é adorar da Amanda Vanessa, tá bom? Vamos tirar um print. Gente, por favor, se essa palavra falou com você, se essa palavra abençoou a sua vida de alguma maneira, tá? Em nome de Jesus, compartilha essa palavra com uma pessoa. Eu não tô pedindo pra você compartilhar com 10. Se você quiser compartilhar com 10, compartilha. Mas se você puder compartilhar com uma pessoa que você sabe que precisa dessa palavra, tá? Então, assim, precisamos de mais tempo. Como que nós alimentamos o nosso espírito? Só para encerrar, tá? Como que nós alimentamos o nosso espírito? Bíblia, palavra. Coma a Bíblia, coma a palavra, deglute a palavra, passe mais tempo do seu dia na palavra, ore mais, vigie mais, jejue mais, adore mais, louve mais. Como que se alimenta o seu espírito? Adorando, louvando, orando, jejuando e lendo a palavra. Amém? Agora eu vou pedir para vocês pararem de escrever e vou pedir para vocês orarem junto comigo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, nós queremos te agradecer por esse maná. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Pai, eu sei que o Senhor tocou vários corações, eu sei que muitas pessoas agora na hora de comer vão lembrar, Pai, dessa palavra. Na hora que pegar um prato de comida vai se lembrar de Mateus 4:4, que nem um só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vive da boca de Deus. Vai se lembrar de Provérbios 25:16, que encontrastes mel, coma o suficiente. Pai, que essa palavra venha penetrar nos nossos corações, de que nós devemos comer o suficiente para alimentar o nosso corpo, mas que nós devemos comer muito do alimento espiritual, que não existe uma regra, Pai, para o alimento espiritual, que quanto mais nós comermos do alimento espiritual, mais famintos nós estaremos, Pai. Ô Espírito Santo, eu também quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes, Pai, que nós somos curiosos, por todas as vezes que nós provocamos fofocas, por todas as vezes, Senhor, que nós ligamos para as pessoas e cutucamos e provocamos para que as pessoas fofocassem, contassem das suas vidas para nós. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todas as vezes, Senhor, que nós fomos, Pai, grossos, estúpidos e ignorantes no falar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós fomos ignorantes, que nós maltratamos as pessoas, que nós fomos grossos, que nós fomos estúpidos com os outros, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa e nos ajuda, Pai, a sermos mansos a partir de hoje. Pai, eu também quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós prometemos as coisas e não cumprimos. Ô xerecantas, Pai, em nome de Jesus, Pai, arranca do nosso coração esse espírito maligno, Senhor, de prometer as coisas e não cumprir. Esse espírito maligno, Senhor, da fofoca. Esse espírito maligno, Senhor, da ignorância, da briga, da contenda. Ô Paizinho, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa. E eu também quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós maltratamos o nosso corpo
por comer muito. Por todas as vezes, Pai, que nós forçamos o nosso organismo a trabalhar muito acima, Pai, do que ele deveria trabalhar, por causa da nossa gula, porque nós não soubemos nos controlar, Pai, e nós comemos como desesperados, como se não houvesse o amanhã. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, nos ajuda a sermos pessoas controladas, pessoas que comem o suficiente, pessoas que comem o alimento certo tanto na terra como um alimento certo do céu, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós alimentamos o nosso espírito da forma errada, que nós, Pai, escutamos músicas erradas, que nós, Pai, ficamos ali nas redes sociais. Nos perdoa, Pai, por todo o tempo que nós gastamos nas redes sociais, Pai, enquanto nós deveríamos estar na Tua presença, enquanto nós deveríamos estar na Tua palavra. Pai, as pessoas falam que não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para estar no Instagram, mas tem tempo para estar no Facebook. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Pai, por todo o tempo que nós já desperdiçamos nas redes sociais. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós comemos além daquilo que nós deveríamos e que nós maltratamos aquele que é templo do Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Senhor escolheu habitar dentro do nosso corpo. Então nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não cuidamos do templo do Espírito Santo que é o nosso corpo, e nos ajuda, Pai, nos ajuda a partir de hoje a sermos homens e mulheres controladas, homens e mulheres que comem aqui na terra, Pai, o alimento suficiente, o alimento certo, e homens e mulheres, Pai, que buscam nutrir e engordar o seu espírito, Pai. Nos ajuda a buscar o alimento certo, que é o alimento que vem do céu, é o alimento que vem do Abba, é o alimento que vem do Espírito Santo, Pai. Pai, nos ajuda a usar a nossa boca para adorar, para orar, ao invés, Pai, de usar a nossa boca para brigar, para falar mal dos outros, para fofocar, para reclamar, para julgar, mas e que cada vez, Pai, cada vez que vier a vontade da gente falar mal de alguém, que a gente ore, que a gente não pare de orar, porque a Tua palavra diz pra gente orar sem cessar, que nós possamos sair daqui dessa live hoje, Senhor, cheias e transbordantes da Tua presença, Pai, que nós possamos sair daqui hoje meditando de dia e de noite na Tua palavra, orando sem cessar e vigiando, Pai, é o que nós oramos e Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Uau! Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Espero que essa live tenha tocado profundamente o seu coração, o seu espírito, a sua alma. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Se você tiver um testemunho para me mandar, manda para mim aqui no Instagram ou no grupo do WhatsApp ou acho que no Telegram não dá. Manda pra mim aqui se você tem algum testemunho desses últimos 51 dias de live, que eu quero muito conhecer o seu testemunho. Lembrando que todos os nossos vídeos estão no YouTube. E lembrando também que a gente tem o quê? Vigília. A gente tem vigília na próxima sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Tá bom? Cheiro. Amo vocês. Até amanhã.